Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como tinha prometido desde outrora pela boca dos santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com os nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os dias da nossa vida. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, pelo perdão dos pecados, graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus. O sol nascente que do alto nos visitará, para iluminar os que jazem entre as trevas e nas sombras da morte estão sentados, e para dirigir os nossos passos, no caminho da paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, pedimos que, pelo teu Espírito Santo, essa palavra se aprofunde na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, que ela produza frutos em nós e que nós sejamos capazes de compreender a palavra aqui proclamada, Senhor, com toda a profundidade que lhe é própria. Converte-nos, dai-nos um desejo maior de céu, de verdade, de santidade. Age em nós com o teu Espírito já nessa manhã. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Você pode se sentar. Meu querido irmão, minha querida irmã, querido filho, querida filha que nos acompanha, que está aqui presente. Nós estamos no dia que precede a grande solenidade do Natal. Hoje à noite, já nas vésperas, como é comum na igreja, no período da tarde, nós celebraremos já a solenidade do Natal, como a missa da vigília e amanhã a missa própria, não é? E essa solenidade ela é muito especial para nós. Eu dizia ontem na missa que o mistério da encarnação de Jesus, que se faz compreender e se materializa ali no nascimento, né? Todos o podem ver, e ele está extremamente, intimamente ligado ao mistério da redenção humana, porque se Jesus não tivesse nascido no tempo, assumido a precariedade da nossa natureza, em tudo exceto no pecado, ele não realizaria a redenção na cruz. Então, tudo está ligado, né? E existem autores na teologia que dizem que para Jesus foi muito mais humilhante a encarnação do que a crucifixão, porque foi muito mais difícil, muito mais a kenosis, né? O esvaziamento dele foi muito maior, porque imagina, um Deus se tornar ser humano, um Criador se tornar criatura, né? Para ensinar as criaturas a viverem, ali de fato ele se esvaziou com profundidade, para de fato nos mostrar o caminho que a gente deve seguir. Mas enfim, no Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, nós encontramos o cântico de Zacarias, que é chamado Benedictus. Quem faz a liturgia das horas, como eu, os sacerdotes, os religiosos, os padres, nós o fazemos todos os dias pela manhã. É um cântico muito bonito, no qual Zacarias faz uma oração típica do judeu, a beracá, né, uma oração de bênção, como se usava fazer na época, e Zacarias começa essa oração reconhecendo que tudo que Deus prometeu, não é, aos profetas, através dos homens e das mulheres de Deus ao longo da história, ele
o está cumprindo nesse momento. Então Zacarias começa reconhecendo a grande fidelidade de Deus. De todos os atributos de Deus, Santo Tomás de Aquino faz uma análise na Suma Teológica dos atributos de Deus, né? De todos os atributos de Deus, eterno, bom, fiel, imutável, um dos que eu mais gosto, que mais me encantam, é a fidelidade. Deus é fiel, Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel e Ele cumpre o que promete. E Zacarias começa o Benedictus exaltando a fidelidade de Deus, né? Isso para nós é muito significativo, porque eu não sei em que ponto da sua caminhada, da sua história, filho, filha, você se encontra hoje. Mas muitas vezes nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, a gente tem que fechar os olhos e mentalizar, olhar, focar a nossa atenção nas promessas de Deus, naquilo que Ele já nos disse. Você conhece as promessas de Deus? Existem promessas gerais que estão na Bíblia, não é para todos e cada um de nós. No Natal nós celebramos o cumprimento de uma promessa que nós vimos na primeira leitura. Deus dizendo para Davi que lhe daria uma descendência, uma casa, construiria uma casa, uma posteridade, e que da descendência de Davi viria o profeta, o salvador do mundo, que é Jesus, e assim Deus o fez, né? Mas a gente precisa meditar sobre as promessas de Deus. O Monsenhor Jonas Abib, na Canção Nova, nos ensina, no nosso estudo bíblico diário, no diário espiritual, nós escrevemos as promessas de Deus. É importante, porque essas promessas, elas nos sustentam nos momentos de provação. Elas nos fazem olhar para Deus e entender que Ele é fiel e vai cumprir, no seu tempo, do seu jeito. Existem as promessas, como eu disse, gerais, e existem as promessas pessoais, aquelas que Deus nos faz nos momentos pessoais de oração. Oxalá todos nós os tenhamos. Ele nos faz nos momentos de aflição, quando a gente reza, quando a gente clama. É preciso olhar para a fidelidade de Deus. É preciso reconhecer que Ele é fiel. Você que entrega a sua vida para seguir Jesus, que enfrenta sacrifícios por amor a Deus, saiba que isso não é em vão. Deus é fiel. Nada pode mudar essa realidade. Segunda coisa que Zacarias já começa a ressaltar nesse cântico, como eu disse, é um cântico de louvor. Zacarias começa já: bendito seja o Senhor Deus de Israel. É uma beracá, uma bênção judaica, como se usava fazer na época. Mas é tão bonito perceber que a oração de louvor, às vezes ela está tão em desuso, porque existem várias modalidades de oração. Santo Tomás de Aquino também fala disso, que são muito importantes. A súplica, a petição, são importantíssimas. Mas a oração de louvor, gente, é uma oração fantástica, que a gente tem que cultivar, sobretudo hoje, amanhã. O louvor pela encarnação, o nascimento de Jesus, o louvor por tudo que Deus fez e faz na história. Você vê que Zacarias, ele está louvando numa tríplice dimensão, Ele reconhece tudo que Deus fez, ele reconhece o que está acontecendo agora, O sol nascente nos veio visitar, e ele reconhece o que Deus fará, Olha que bonita a oração de louvor, porque a oração de louvor, ela nos faz reconhecer o que Deus é e o que Deus faz. E a oração de louvor, gente, é uma arma tão grande, é uma arma tão poderosa, sobretudo você que luta, por exemplo, com problemas emocionais, psicológicos, tais como a depressão, tais como outros transtornos afins, O que uma depressão, um transtorno de ansiedade faz? Ele faz com que você se volte para você mesmo e fique sempre remoendo aquilo que não deu certo, fique sempre lembrando do que não é bom, fique sempre se culpando, Sobretudo nessa época, essa época do Natal, é uma época nostálgica, não dá para dizer que não, Uma época na qual a gente se lembra do ano, se lembra do que deu certo, do que deu errado. Talvez você perdeu pessoas nesse ano de 2020, um ano difícil, Talvez você perdeu o seu emprego, perdeu condições. Como você chega nesse Natal, Talvez você chegou aqui sofrida, com dores na alma que só Deus entende, às vezes nem você. Se sentindo impotente, se sentindo inútil, sozinho. Mas o louvor, como o padre dizia, ele faz você tirar os olhos de você. E ele faz você olhar para alguém maior do que você. Ele faz você tirar os olhos da sua realidade, dos seus limites, e faz você colocar o seu olhar em alguém maior do que você. Sabe, quando você louva,
Você está dizendo para o seu cérebro: olha, apesar dos seus erros, apesar de tudo de ruim que existe alguém maior que está no controle. E existe essa dupla dimensão do louvor. A gente tem que reconhecer o que Deus é. O Senhor é fiel, o Senhor é santo, o Senhor é imutável, os atributos de Deus. Mas tem que reconhecer também o que Deus faz. Por que não? Eu quero dar essa sugestão para você hoje, véspera de Natal, ou se não der hoje, talvez for corrido, né? Amanhã, você tirar 10 minutos para fazer uma oração de louvor. 10 minutos lá no seu quarto. Ou num lugar que você fique tranquilo por 10 minutos. Será que consegue ficar tranquilo por 10 minutos em casa? Quem tem criança pequena, eu sei que é difícil, né? Aproveita quando a criança dormir. Mas você vai por 10 minutos. Claro, se fluir a oração e for mais que 10 minutos, ótimo. Mas por esse tempo você vai louvar a Deus nominalmente por aquilo que Ele fez nesse ano, pelas bênçãos que existem na sua vida. Senhor, eu quero te louvar porque eu cheguei até aqui. Quero te louvar por todo o aprendizado que eu tive nesse ano. Quero te louvar porque o meu filho está em casa, porque meu filho passou nesse concurso. Mesmo no meio das coisas ruins que aconteceram nesse ano, existem coisas boas. Existem. Só que o nosso cérebro, ele gosta de pregar peças na gente. Você sabia disso? Existe um mecanismo no cérebro humano que faz com que o medo, o negativo, chamem mais a nossa atenção, despertem mais ali ações próprias dos nossos neurotransmissores no cérebro do que o que é positivo. Você já percebeu que a mídia gosta de veicular notícia negativa, notícia que gera medo? Me perdoe o termo, mas desgraça é o que mais vem de manchete, né? Por quê? Porque o cérebro da gente, ele se prende com mais facilidade no negativo. O cérebro da gente se prende com mais facilidade naquilo que gera medo, naquilo que gera incerteza. Então a gente tem que, através do louvor, vou usar esse termo, né? Enganar o nosso cérebro para ele olhar para alguém maior. Por mais que tenha problema, você em casa nos acompanhando, você aqui, por mais que tenham dificuldades, existe alguém maior, maior que o coronavírus, maior que a pandemia, maior que a crise financeira, maior que o problema que você está vivendo, maior que a sua enfermidade, maior que o término do seu matrimônio. Esse alguém é Deus. Ele age na história, ontem, hoje e amanhã, como reconheceu aqui Zacarias. É preciso louvar, e mais uma vez eu digo, tira esses 10 minutos, mas para você fazer uma oração de louvor, e um conselho que eu te dou, faça a meia voz, para que você ouça você falando. Engraçado isso, né? Porque tem para a gente justamente ir convencendo pouco a pouco o nosso cérebro, as nossas emoções, de que Deus continua no trono, de que Deus continua sendo Deus. Como diz Zacarias, ele fez no passado, ele prometeu, ele está cumprindo agora, e no futuro ele vai cuidar da gente. Sabe, é preciso olhar para Deus em meio às mudanças do tempo presente, em meio ao cansaço que talvez você esteja sentindo, cansaço da alma, cansaço das emoções, cansaço físico, cansaço espiritual, cansaço das motivações. Nossa, Padre, eu era motivado, hoje eu não tenho, qualquer coisa me tira a esperança. Eu não tenho mais força, esperança para lutar pelo meu casamento. Eu não tenho mais força e esperança para lutar pela minha vocação. A arma é o louvor. Sobretudo, louvor porque Deus se fez homem em Jesus. Ele assumiu a nossa finitude, a nossa vida. Ele se encarna hoje na sua verdade, na sua realidade. Então o louve, exerça o louvor. O cristão precisa ser um homem, uma mulher de louvor. Já chega de cristão lamurioso, que vive reclamando. Tem gente que você pergunta: oi, tudo bem? Você se arrepende depois. Tanta reclamação, né? Existem motivos, às vezes, para a gente desanimar, podem até existir, mas Deus continua no trono. Olhe para Ele. Firme o seu olhar, o seu coração nele, porque Ele cuida de você, Ele cuidou e Ele vai cuidar para sempre, porque Ele é fiel. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel, te agradecemos porque o Senhor nos ama e cuida de nós. Faça a sua oração, filho, filha, agora de louvor, agradecendo o Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é fiel, o Senhor nos ama, o Senhor cuidou de nós ontem, cuida hoje, cuidará sempre. Independente do que estejamos vivendo nesse ano de pandemia, de tanta luta, o Senhor continua no trono, o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo fiel. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor. Nós queremos te servir sem temor, Senhor.
Nós queremos te servir com um coração bem disposto. Nós queremos te honrar na tua palavra. Nós queremos amar a palavra, amar os sacramentos, amar a missa, Senhor. Nós queremos ser cristãos bem dispostos, que nessa véspera de Natal vão à missa, não ficam só preocupados com o peru, com o chester, com o pernil, com a ceia, mas que rezam, que vivem o verdadeiro sentido do Natal no louvor, no reconhecimento pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz. Obrigado, Senhor. Tira os nossos olhos de nós mesmos, tira os nossos olhos dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas enfermidades, da depressão que talvez estejamos enfrentando, dos medos. Fixa os nossos olhos em Ti. Nós Te adoramos e reconhecemos que Tu és o Senhor. Tu és Deus fiel, bom. Teu amor é infinito por cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.